Vem cá, você já ouviu falar nesses Anunnakis? Anunnakis? Hoje eu estava ouvindo um vídeo sobre Anunnakis. Você que gosta de falar sobre esses seres, né? Não. Você já ouviu falar dos reptilianos? Eu já ouvi falar, eu não entendo muito sobre isso não, mas já ouvi falar sim. E pleiadianos? Ih, lá vem ele com outra, né? Já ouviu falar também? Já ouvi falar, já ouvi falar. Então nós temos Anunnakis, reptilianos, pleiadianos. E afinal de contas, Rita, quem somos nós? Eu sou a Rita. E eu sou o Silvio. E esse é mais um bate-papo informal de número 77, né? Isso mesmo. E aí, Rita, o que a gente vai falar sobre Anunnakis, pleiadianos, reptilianos? Eu acho que a gente está meio fora de moda, não? Será que estamos fora de moda? A gente até já perguntou se Jesus estava fora de moda, né? Porque uma vez uma amiga minha estava falando que Jesus é antigo e tal, e hoje já tem outras coisas, outras pessoas, outros espíritos. Eu falei, Jesus ficou fora de moda. Se ele ficou, imagina a gente, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente dá muito nome, né? Estão se falando de muitas coisas que, né, são estudos que as pessoas têm feito, mas eu não entendo muito sobre isso, não. Eu prefiro, assim, me ater mais ao estudo do Evangelho. Não, eu acho que você tem razão, Rita, mas hoje você olha na internet e os comentários são todos sobre esses assuntos. Nós somos oriundos dos Anunnakis, nós somos dominados pelos reptilianos. Não, mas os pleiadianos é que são extraterrestres do bem. E aí eu digo para você que a gente fica perdido no meio dessa história. Não queremos, em hipótese alguma, dizer que essas pessoas não sejam estudiosas, não estejam interessadas no assunto e realmente que não estejam faltando com a verdade. Até em porque tem assunto que, né, para tudo, né? Então, assim, nós não sabemos quase nada desse universo. Então, algumas pessoas, né, se voltam para um determinado estudo, outros para outro, e assim vai, né? A gente vai agregando aqui, ali, um pouquinho de um pouquinho de outro. Agora, eu não entendo muito, né, sobre esse assunto. O que eu acredito é que são espíritos como nós, não é? Sim, e outros assuntos que a gente tem hoje, já que você falou em espíritos, são saídas do corpo, né? São as pessoas com as suas múltiplas experiências com saídas do corpo, conversando com extraterreno, visitando pontos importantes do planeta, como há pouco tempo nós vimos, né? Uma pessoa até muito interessante falando da visita astral que ela fez ao Vaticano, sobre os seres que tomam conta desses muitos lugares, né? Então, quer dizer, às vezes eu fico meio assim, Rita, de novo, achando que a gente está fora de moda, que a gente está falando de um assunto superado. Na verdade, até isso que você está falando de sair do corpo e tal, as pessoas também começam a dar outros nomes, né? A coisas que já aconteciam, astral, né? Que já aconteciam, sempre aconteceram, mas com talvez, né, um outro nome. E que nós não tivéssemos conhecimento do assunto à época, né? Mas nós mesmos falamos hoje, né, que temos a mediunidade psíquica, né, que é falada pelo Pietro Baldi, e que nada mais é do que um tipo de comunicação, né, com o mundo invisível, o mundo espiritual, mas de uma forma mais assim, né, direta e mais eficiente até, né, mais pura, né, com uma conexão melhor, né, vamos dizer assim. Uma sintonia mais fina, né? Como antigamente, né, a gente tinha o LP, né, quem é da época do LP, a fita cassete, então foi mudando, né, a tecnologia foi melhorando, veio o CD, né, com uma definição melhor do som, e depois veio o DVD, aí DVD Blu-ray, aí vem a tecnologia vai melhorando, né, vai afinando, né, como é que se diz? A forma de você captar o som, tem um nome que dá para isso. E a imagem, né? Da mesma forma, nós também temos que nos atualizar, né? Então, refinando na nossa mediunidade. Na mediunidade. Por isso a mediunidade psíquica, né, que o Pietro Baldi tanto comenta, é justamente, né, esse update, né, essa atualização, né, nossa em relação a essa comunicação com o astral, né, com o cosmos. Mas diz aí, Rita, mas a gente está fora de moda, a gente não está sabendo conversar sobre os assuntos de espiritualidade, ou na verdade a gente pode reconhecer que o conhecimento é abrangente, né? E cada um se interessa por um determinado ramo desse conhecimento. Eu acho que somos todos espíritos, né?
reptilianos, pleidianos, como é? Anunnakis, né? Seja o que for, né? Terráqueo, marciano, não é? Então eu acho que assim, a gente dá nomes, né, a grupos de espíritos, mas eu acredito que nós somos todos, né, fomos mônadas, né, criadas do mesmo ser, né? Nós somos todos filhos de Deus. Todos sem exceção. Então, nós temos aqui os americanos, os brasileiros, e também a gente não divide, né, por nacionalidade. Então, eu acredito que seja só simplesmente uma divisão por grupos, mas que no fundo, são espíritos, né, como todos nós, que estão, né, a caminho da evolução. Isso. E, na verdade, a gente pode dizer, Rita, não querendo em hipótese alguma colocar em questionamento, né, as muitas pessoas que estudam esses diferentes grupos ou que têm contato com esses diferentes grupos. Na verdade, isso é uma demonstração que as humanidades que habitam não só a Via Láctea, como as muitas galáxias, são todos diferentes, mas todos dentro de um processo de evoluir. Né? Então, nós não podemos negar que talvez tenhamos uma existência onde tenhamos um ramo comum com os Anunnaki, sim. Nós não podemos negar que talvez até hoje nós sejamos, sob de certa forma, influenciados pelos reptilianos. Nós não podemos negar a presença, no caso, como a gente falou, dos arcturianos, dos pleiadianos, que estariam ajudando no processo de mudança de consciência do planeta Terra. Mas seja como for, são irmãos. Claro. Uns mais evoluídos, outros ainda num processo de evolução e de qualquer forma, dentro até de um conceito universalista, né, Rita? Nós devemos acatar essas muitas tendências, sim, mas não esquecendo que somos todos filhos de um mesmo Deus. E não adianta a gente ficar falando, né, que o reptiliano é mau, ele vem para nos atacar e não sei o quê, porque, assim, o mal, na verdade, é o que a gente já falou, o mal não existe, o que existe é uma ignorância, né? E se existe algum espírito que ainda não está, né, no caminho da caridade, né, do serviço ao próximo, é porque ele ainda não sabe, né, que ele precisa entrar no caminho realmente direto para Deus, que o caminho de Deus é o caminho, né, de servir, é o caminho do amor, é o caminho da fraternidade. Então, enquanto nós não adentrarmos, né, nesse caminho, não tomarmos consciência de que esse é o caminho mais fácil, né? Porque a gente quer achar um caminho fácil, a gente quer achar atalho e a gente acaba se enrolando cada vez mais, né? A gente vai achar um atalho na vida, acaba se enrolando, né? Quero fazer uma coisa mais rápida, quero para ontem e acaba às vezes fazendo uma coisa que atrapalha mais ainda a vida. Então, o caminho mais certo, o caminho mais rápido, na verdade, é esse caminho reto, não é? O caminho que foi ensinado por Jesus e que mesmo se nós estivermos fora de moda, não tem nenhum problema, nós vamos continuar fora de moda, né, Rita? E eu não me importo com isso. Você vê que a moda volta, não volta? Isso. Acreditando, né, nos ensinamentos contidos no Evangelho, acreditando nos ensinamentos e na vivência de Jesus, porque, na verdade, se eu tenho influência Anunnaki, eu só tenho influência reptiliana, não faz nenhuma diferença. A lei é a nesse mesma. momento. A lei é a mesma para todo mundo, né? O que nós temos que fazer é cultivar virtudes, iluminar a nossa alma e procurarmos ser cada vez mais irmãos um do outro. É isso mesmo. Não é isso, Rita? É isso aí. A gente tem que procurar se melhorar mesmo sempre. Esse é o nosso trabalho, né? E não existe antiguidade na lei de Deus. É verdade. Isso não deixa de ser, né, uma ignorância nossa, né? A lei de causa e efeito sempre vai preponderar. De reencarnação, né? As reencarnações sempre. sucessivas sempre vai preponderar. Não importa se é aqui, em Marte, em Saturno, não importa. A lei é a mesma em todo o universo. Né? E todos os reinos, né, estão em algum estágio de evolução. Então vão sempre estar evoluindo e evoluindo para quê? Para a angelitude, evoluindo para serem servidores de Deus. É isso aí. Então, Rita, é isso. Vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal, não é isso? Isso, deixa lá o seu like, a sua contribuição para Diz pra gente, né, para o próximo diz pra vídeo. gente o que vocês acham sobre reptilianos, Anunnakis, explica aí para mim, porque eu não sei muito sobre isso, não. Se você já teve alguma experiência com algumas dessas raças, vamos chamar assim, né? Aí dá um alô pra gente. É isso aí. Né? Então tá valeu, gente. Muitíssimo obrigado. Um ótimo final de semana para todos vocês. Fiquem com Saúde Deus. e paz. Um beijo Sejamos pra todos. Anunnakis, reptilianos, não importa. Somos todos filhos seres de em Deus. evolução e filhos de Filhos Deus. de Deus. Valeu, tchau, tchau. Beijo, boa semana.